Vem aí, mais um programa com selo de qualidade MF, com a equipe Revelação do Web Rádio Esportivo. MF Futebol é MF. O melhor do futebol. Rádio, o melhor do futebol. Passando a emoção que você já conhece. Está no ar. Programa Debate MF. Especial Barcelona na Liga dos Campeões. Com a análise da equipe MF do Barça na Liga dos Campeões. Futebol Clube Barcelona, fundado no dia 28 de novembro de 1899, vai a campo em Berlim em busca do seu quinto título da UEFA Champions League. O clube, oriundo da cidade de Barcelona, a principal cidade da Catalunha, ponto turístico da Europa, chega à sua oitava decisão de campeonato. A primeira vez que o Barcelona disputou uma final foi no longínquo ano de 1961, em Berna, na Suíça, onde o Barcelona foi derrotado por 3-2 para a equipe do Benfica. A última vez que o Barcelona esteve nessa decisão foi no ano de 2011, onde foi campeão no estádio de Wembley sobre a equipe do Manchester United. Na temporada 2014-2015, o Barcelona vem a campo após 12 partidas. Foram 10 vitórias, apenas 2 derrotas, 28 gols marcados, apenas 10 sofridos. A trajetória do Barcelona na competição deu início no dia 17 de setembro de 2014 contra a equipe do Apoel, vitória do Barcelona de 1-0. Na sequência, a equipe foi derrotada pelo Paris Saint-Germain em Paris por 3-2. Se recuperou no Camp Nou contra o Ajax 3-1 e depois venceu os holandeses em Amsterdã por 2-0. Logo depois, outra grande vitória sobre o Apoel lá no Chipre por 4-0 e encerrou a fase de grupos contra a equipe do Paris Saint-Germain, vitória por 3-1. Nas oitavas de final, o adversário foi o Manchester City da Inglaterra. Vitória catalã no primeiro jogo na Inglaterra por 2-1 e outra vitória na Espanha por 1-0. Nas quartas de final, um novo encontro contra os parisienses. Vitória na França por 3-1 e vitória na Espanha por 2-0. Já na semifinal, o temido Bayern de Munique não foi páreo para a equipe de Lionel Messi. O Barcelona fez 3-0 no primeiro jogo, que aconteceu no dia 6 de maio, e apesar da derrota por 3-2 em Munique, na Alemanha, conquistou aí seu oitavo passaporte para a final da principal competição de clubes da Europa. O artilheiro do Barcelona na competição é o argentino Lionel Messi, que marcou 10 gols nessa edição. Logo em seguida, o brasileiro Neymar tem 9 gols na competição. Atrás deles, Luis Suárez, uruguaio, com 6. Ramírez e Rakitic marcaram 1 gol cada nessa competição. O Barcelona vai tentar repetir aí os feitos dos anos de 1992, de 2006, de 2009 e de 2011, conquistando aí o seu quinto título europeu. Boa noite a todos os ouvintes da MF. Está começando a semana especial da UEFA Champions League com a melhor cobertura da web rádio aqui na Rádio MF. Hoje vamos falar do Futebol Clube Barcelona, equipe catalã, equipe que vem aí para sua oitava de Champions League, tentando aí o seu quinto título. Vamos aqui dar uma boa noite para os nossos convidados especiais hoje. Uma boa noite aí, Nilson Santos. Boa noite, Felipe Leone. Boa noite aí a todos da mesa. E boa noite aí a galera ligada na Rádio Melhor Futebol. Nilson Santos.
Boa noite também para o nosso querido amigo Arthur Faria. Tudo bom, Arthur? Arthur Faria. E também aqui para completar o nosso time, Leonardo Armendares com a gente. Leonardo Armendares. Bom, como vocês viram aqui no clipe de abertura, a campanha do Barcelona é praticamente perfeita, né? De 12 jogos são 10 vitórias. Um aproveitamento absurdo, 28 gols marcados. Uma curiosidade que eu coloquei aqui na hora que eu estava levantando os dados da equipe do Barcelona é que apenas 2 dos 22 gols não foram marcados pelo trio de frente, Messi, Neymar e Suárez. Ou seja, eles tiveram praticamente 100% de aproveitamento nos gols que o Barcelona fez nessa temporada. Eu vou começar aqui com o Nilson. Nilson, podemos colocar esse trio como a maior frente ofensiva da história do Barcelona já? Sim, evidentemente sim, na minha opinião também, cara. Até porque, né, só nessa temporada foram 120 gols, né? Então é muito gol, né? É muito gol. Esse trio, como você disse, é o grande responsável por quase 100% dos gols foram marcados pelo trio. Então, sem dúvidas é o maior trio da história do Barcelona. Um trio que dificilmente vai ter outro para se encaixar como se encaixou esse e obter o resultado que esse vem obtendo até aqui. A esperança é isso se alastrar cada vez mais, né? Isso trazer cada vez mais benefícios ao Barcelona, né? Vamos agora aqui com o nosso amigo Leonardo. Leonardo, quando o Barcelona montou esse trio, o Neymar chegou em 2013, o Suárez chegou no ano passado, muita gente, devido ao individualismo, devido à estrela desses jogadores, pensou que talvez os três juntos seria mais uma guerra de ego dos três do que realmente que os três formassem uma grande equipe. Eu confesso que eles estão acima, porque apesar de são três fantásticos jogadores, eles estão acima, estão jogando juntos acima do que eu esperava. Eu esperava uma briguinha de ego, um querendo ser protagonista, o outro também, e não, parece que eles se uniram de uma maneira incrível. Foi uma surpresa para você também? Bom, Felipe Leone, primeiramente, boa noite a todo o pessoal ouvinte e ao pessoal aqui na mesa. Eu divido as mesmas tuas palavras, me surpreendeu, até porque eu também esperava que fosse uma briga, por causa que são jogadores com características bastante individualistas, mas pelo que apresentaram na temporada foi realmente algo bastante surpreendente. Realmente, os três juntos na liga na temporada já foram 120 gols, mais de 120 gols. Só na Champions League, como eu digo, de todos os gols do Barcelona, apenas dois gols não foram marcados por nenhum dos três. Então, ou seja, eles estão comandando realmente o Barcelona de uma maneira fantástica. Lembrando, talvez, o ataque mais fantástico que eu tinha visto na minha vida. Eu assisti do Barcelona na maneira ofensiva, que tinha sido o Rivaldo, o Overmars e o Kluivert. Esse ataque era no ano de 99. Não sei se vocês recordam. Esse ataque era fantástico. Um completava o outro. Até o time do Barcelona que venceu a Champions recentemente, que tinha aquele meio campo fantástico, o ataque não era tão potente porque o Messi era o protagonista, mas o restante revezava. Ora era o Pedro, ora era o Villa. O Sanches chegou a jogar um pouco depois da que chegou. Não tinha aquela junção que eu vejo agora. Então, pra mim, o maior ataque que eu tinha visto na minha vida de qualquer clube de futebol tinha sido o entrosamento do Overmars, do Kluivert e do Rivaldo. Pra mim, esse rapidamente conseguiu superar esse ataque. Conseguiu superar de uma maneira incrível. Você acha que para por aí ou vem mais, o Nilson, nas próximas temporadas?
com certeza vem mais, né? Com certeza vem mais, ainda mais pelo fato de que a equipe do Barcelona vai precisar ainda mais, né? Desse trio, pelo fato que esse campo não vai poder contratar mais ninguém, né? Então, e que sorte, né? E que sorte do Barcelona e no ano que recebe uma punição dessas, consegue encaixar um ataque desse, um time desse, em que não vai nem dar dor de cabeça na próxima temporada, fatalmente. Não vai dar. Só se acontecer realmente um conflito de egos, realmente, que eu acho que tá muito difícil, mas muito difícil de acontecer. Então, realmente, não vai parar por aí. Eles ficaram amigos, né? Parece que não foi só dentro do campo, acho que o entrosamento veio de fora. O que poderia ser tipo uma briga de egos, parece que o Neymar ele entrou, ele viu que o protagonista é o Messi, o cara é o Messi, deixa eu fazer o meu aqui da melhor maneira possível. E o Suárez do mesmo jeito. E parece que eles elegeram que o Messi é o líder dos três, e os três, um joga pro outro, não há individualismo. Tanto que o Messi, essa temporada, ele vai mais dando assistência na vida dele. O Suárez dando assistência, o Neymar dando assistência, ou invertendo. Quando o Messi pega a bola, vem de trás, ele dá assistência também. Como no gol contra o Bayern de Munique, foi fantástica a assistência do Messi. Então, além disso, os três parecem que se entrosaram fora de campo, né? Você não concorda, Leonardo? Não, concordo totalmente. E outras, para pensar, o Suárez teve até um começo difícil no Barcelona. Primeiro pela demora para estrear por conta da suspensão que teve pela FIFA, e quando começou a jogar pelo Barcelona demorou até a engrenar, e quando engrenou deu jeito, né? Deu jeito, e o Barcelona chegou na final muito por conta desses três que se uniram tanto dentro quanto fora do campo. E como tu disse, o Neymar, quando chegou no Barcelona, via o Messi como o total protagonista do time, mas agora tu vê um tocando a bola pro outro. Tanto é que o Messi é o líder de assistências da Champions League com 5, e o Neymar é o vice-artilheiro. Ou seja, não tem egoísmo algum naquele ataque, são bastante unidos, por isso que deu no que deu, e são 120 gols. Parece um time, mas são só 3 atacantes. Exatamente, cara. É um número de um time, realmente. Isso que impressiona. E como o Leonardo frisou, demorou pra engrenar, mas quando engrenou, foi isso que a gente viu, cara. Um espetáculo. E convenhamos, o que era pra ser um trio pra bater de frente, cara, Cristiano Ronaldo, Benzema e o Bale, não chegou nem perto dele, passou por cima e não viu nem. E esse trio entre Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale não foi nem sombra, né? Já que só tinha lá praticamente só o Cristiano Ronaldo para jogar. Como até anteriormente eu já vi o Felipe falar, o Benzema é um cara que parece, ele joga de acordo com a fase da lua. É um jogador de fase. Realmente não dá muito para confiar nele. E o que era para ser um trio para tentar desbancar ou bater de frente com o MSN, que era o BBC, não sequer chegou nesse trio. Realmente impressionante a criação, o que criou esse trio MSN durante toda essa temporada. Então foi algo espetacular, realmente a desprezar a criação do trio Messi, Suárez e Neymar. Nilson, Leonardo, o Arthur acabou de chegar com a gente aqui também. O Barcelona nessa temporada, não sei se vocês vão mutação de estilo, das mais fortes que eu vi. O Barcelona não entrou na temporada como favorito. Ele entrou, obviamente, como sempre, entra no bolo das grandes equipes, mas o Real Madrid entrou voando a temporada, começou fantástico. O Barcelona começou mal,
As primeiras rodadas do Espanhol não conseguiu fazer uma boa pontuação. Perdeu o jogo pro Real Madrid lá no Santiago Bernabéu por 3, poderia ter perdido por mais, eu lembro daquele jogo. Na Liga de Campeões, é só a gente ver a tabela. O Barcelona começou mal. Ele começou ganhando de 1-0 apenas do Apoel. Exatamente. Perdeu pro Paris Saint-Germain, um jogo que tomou um baile, poderia ter perdido até demais. Foi se recuperar da terceira rodada pra frente. Isso depois que o Suárez estreou praticamente. No final de outubro pra frente, a equipe conseguiu dar uma evolução. E hoje você olhando a bola que o Barcelona tá jogando, a bola que o Messi tá jogando, não parece que é a mesma equipe. Parece que é outro time. Parece que um time começou a temporada, hoje é outro time. É uma evolução dentro da... Até o técnico Luiz Henrique, que foi no começo da temporada, disseram que ele e o Neymar não se davam, de que ele seria demitido, o Messi estava esperando a demissão dele, porque senão o Messi ia embora. Tudo isso se apagou e houve uma junção incrível. Enquanto o Real Madrid começou a despencar, cair tabela abaixo, o Barcelona ainda atingiu um ápice que eu não sei se é tão inferior àquele lá de 2011. É uma constância que é muito difícil. Hoje o Barcelona não joga mal. O que você acha que se deve isso, Arthur? Você acha que se deve o quê? Essa evolução tão rápida do Barcelona? Boa noite, Felipe. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, boa noite a todos. Acho que tivemos um probleminha. Tivemos um probleminha técnico. Bora. Voltou? Pode falar, então. Precisou apanhar muito pra chegar no seu ápice. O Barcelona que começou muito mal a temporada, também o Suárez não tem jogado até outubro, perdeu pro Real Madrid, jogou muito mal no Santiago. O Arthur tá tendo um problema técnico, daqui a pouco a gente volta com ele. Eu repito a pergunta para o Leonardo. Leonardo, o que você acha que foi fundamental no fator aí do Barcelona para o Barcelona evoluir, passar de uma equipe em crise, de uma equipe que não dava liga, para uma equipe sensacional? Ele foi do 8 a 80 muito rápido. O que você acha? É o técnico, são os jogadores que se entrosaram? O que você acha que foi responsável por isso? Bom, então, eu acho que um pouco de tudo, né? Como tu disse, teve a temporada do Barcelona começou de fato bastante conturbada. A prova disso é o começo da fase de grupos da Champions League e várias repercussões extra-campo, como por exemplo o Luiz Henrique, diziam que tinha rixa com o Messi, e aí de uma hora para outra a equipe começou a se unir e o futebol da equipe também começou a fluir, o time foi conseguindo os resultados, a recuperação tanto na Champions como no campeonato. O time, digamos que acabou indo da água pro vinho. E hoje está na final da Champions League, um time que, como também havia dito, se pedisse para escolher duas equipes que chegariam longe na temporada, eu não dividiria o Barcelona no começo. E ao passar da temporada, e acabou se incorporando de fato e deu certo, né? O que parecia um desastre por conta tanto do que vinha acontecendo dentro de campo como fora dele, com as repercussões, e acabou, todo mundo disse que o time acabou se unindo, tanto o trio como o técnico, e acabou chegando longe, mostrou o resultado. Mas precisou apanhar para chegar onde chegou. Não, e o curioso também, né, até pegando um gancho, é o seguinte, porque durante toda essa caminhada ainda teve aquela questão extracampo, né, que foi o escândalo na contratação do Neymar, sonegação, e era até previsível e justificável caso o futebol do Neymar caísse, né, de produção, mas não foi isso que aconteceu. A partir daí parece que não sei o que aconteceu, ou teve algum tipo de reunião, vem cá, vamos jogar, e os caras começaram a arrebentar, a realmente mostrar do que aquele trio
era capaz e é capaz. É surpreendente, né? Também a te destacar o encorpamento que deu também o Iniesta, né? Iniesta, que agora vai ficar sozinho lá no Barcelona, sem o Xavi, seu principal companheiro. Ele também uma das peças que municiou esse trio, né? Inclusive é dúvida para a final, então é um cara que também sua contribuição tem que ser bem avaliada, né? Porque realmente ele foi um dos caras que mais contribuíram para que esse ataque fosse de fato municiado e criasse o que criou e marcasse o que marcou, que foi nada menos nada mais que 120 gols, né? O Iniesta que voltou a jogar bem, tava numa má fase também, e ele, o Rakitic, né, se entenderam no meio de campo e levou, né, o Barcelona também, né, teve uma ajuda também do meio de campo do Barcelona, tanto na defesa também, o Piqué voltando a jogar bem, tendo mais confiança, então não é só o trio MSN não, o conjunto mesmo da obra do Barcelona também tem sido excelente nos últimos meses. Certo. A gente pode ver que hoje o Barcelona pode uma coisa curiosa, ele pode coroar uma temporada que ele começou mal, desacreditado, o Messi na fase, já não ganhava bola de ouro mais, e pode terminar com uma tríplice coroa, gente. Eu nem sei, eu não consegui pesquisar para saber se isso é inédito, mas uma tríplice coroa de forma fantástica, né? Ele ganhou com propriedade essa tríplice coroa, não é de qualquer maneira. Então, o Barcelona evoluiu a olhos vistos e espera realmente que mantenha o seu padrão, mantenha a forma de jogar. O Barcelona nem precisa de tantos reforços, acho que hoje assim, da equipe, apesar de ser como se todo em punição da FIFA, mas ela pode ser derrubada. Eu acho que o Barcelona, se ele continuar com essa base e manter forte, ele pode conseguir ter essa sequência fantástica que ele ameaçava ter em 2011. Em 2011, quando o Barcelona ganhou o título, eu cravava que o Barcelona era o dono do mundo, que ele ia ganhar 5 Champions seguidas e que ninguém ia parar esse time. Só que aí, por alguns problemas, o Guardiola não renovou. Como eu falei, o ataque do Barcelona dependia demais do Messi, hoje não depende tanto. Aí o time acabou tendo alguns problemas na temporada seguinte e caindo em uma fase. Então, para vocês, nas temporadas próximas, seguinte, o Barcelona tem tudo para continuar essa hegemonia europeia e fazer o que ele prometeu fazer em 2011? Vou começar aí com o Arthur. Bom, é muito difícil, né, ter uma continuidade, principalmente na Europa. O Real Madrid a qualquer momento pode voltar com uma grande fase. O Bayern de Munique também foi mal nessa temporada, mas também é um gigante. E outras equipes também, a Juventus também, é só ter o Chelsea do Mourinho também, né? Chelsea, com certeza. O Manchester United que vai voltar à Champions League. Então é muito difícil você ter uma continuidade na Europa. O Barcelona deu certo naquela época porque tinha um técnico, tinha Messi, tem ainda Messi, tem um conjunto, era o Puyol e o Piqué na zaga, que eram os melhores zagueiros do mundo naquela época, tinha o Abidal, Xavi e Iniesta, né? Xavi e Iniesta, o cruzamento do fantástico, tinha o Pedro decidia na maioria dos jogos, o Pedro decidia, agora uma fase, apenas o 12º jogador, o Vija, que era também um grande atacante. Então o Barcelona tinha um elenco. Chegou no meio daquela temporada, né? Fábricas chegou também, jogou bem a primeira temporada dele. Jogou bem, tava ligadaço, Fábricas. Então o Barcelona tinha um elenco, tinha também a torcida que nunca deixou a equipe na mão, sempre comparecendo aos jogos no Camp Nou. E muito treino, muita tática também, e fez com que o Barcelona vencesse um sexteto, quando vence 6 títulos no ano, com apenas um ano, em 2009. O Barcelona em 2011 5 títulos, apenas perdeu para o Real Madrid na Copa do Rei de 2011, com prorrogação com o Cristiano Ronaldo. Então o Barcelona era uma grande equipe, era uma equipe que todo mundo gostava de assistir,
com seu toque de bola, com sua agressividade. Vamos ver se o Barcelona consegue. Vai conseguir agora contratar os recursos, porque está impossibilitado. Mas tem um elenco e tem confiança, que é uma das bases, né? O Barcelona tem ido muito bem nesses quesitos. O Nilson, como eu falei, o Barcelona ameaçou em 2011 ser uma equipe que dominaria o futebol mundial. Por diversos problemas isso não aconteceu. Se você é o presidente do Barcelona nesse momento, a FIFA retirou a punição, porque ela não existe mais. O seu planejamento para a próxima temporada passaria o quê? Em reforçar alguns setores, ou você estaria tranquilo, buscaria apenas jogadores reservas para repor uma possível confusão? O Barcelona hoje está tranquilo com relação ao seu elenco e com relação ao seu técnico, na sua opinião? Bom, tranquilo o Barcelona de fato estaria, embora é aquela coisa, qualidade no futebol europeu nunca é demais, até porque como Arthur falou, é muito difícil cravar que isso dê uma continuidade. Por quê? Porque hegemonia no futebol europeu é algo muito imprevisível. Pode ser que aconteça realmente, pode ser que consiga manter com esse time a hegemonia o Barcelona, mas é difícil. Tem sacava o Pogba, né, como substituto do Xavi. Sim, justamente. Vai sair e todo mundo dizendo que é ele o jogador que o Barcelona quer como cereja do bolo. Tem o Gundogan também. O Gundogan também, mas o Gundogan e o Pogba acho que jogariam juntos, né, nesse caso. Seria, talvez, você acha, Nilson, que o Pogba melhoraria demais esse time a ponto, ou você acha que hoje não seria tão necessário um jogador como ele na equipe? Então, necessário sempre é, como eu disse, aprimorar necessário sempre é. De fato, até porque a gente não sabe, né, o Barcelona fica atrás pelo fato de que os seus adversários nessa janela vão se aprimorar e ele vai ter que trabalhar com esse elenco e de fato tentar manter o mesmo nível, que é algo muito difícil no futebol europeu, ainda mais com a possibilidade de seus rivais se aprimorarem ainda mais e ele não poder. Então é aquela coisa, sequência no futebol europeu é algo muito imprevisível, né? Então não dá para prever se de fato o Barcelona vai conseguir com esse time se manter aí nesse nível, ou possivelmente, caso vença realmente a Champions League, se manter no topo da Europa. Mas peças como Pogba, Gundogan seriam muito bacanas e se encaixariam muito bem, mas agora é esperar 2016 para o Barcelona poder se reforçar, né? Porque felizmente não vai poder e trabalhar com esse elenco que o Luiz Henrique tem em mãos, né? Certo, deixa eu passar aí para o próximo tema. Pessoal, se os nossos ouvintes quiserem participar e interagir com a gente, vocês serão muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer aqui no Twitter o FC Barcelona Feed, que me adicionou ou seja, adicionou as minhas postagens ao feed do Barcelona para os torcedores poderem estar aí acompanhando. Então o meu Twitter é @FelipeLeone e a hashtag que vocês podem participar também, caso vocês não me encontrem, é Campeões da MF. Se você tiver uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, quiser dar uma cornetada nos jogadores, pode ficar à vontade, a gente vai ler aqui no ar para vocês. Vamos agora falar um pouco mais do jogo de sábado, né? A gente falou já do Barcelona, do elenco, de tudo que aconteceu. Você é o... Vamos lá, vocês três agora, vocês são o Luiz Henrique nesse momento. Os três vão dar pra mim um parâmetro. O que vocês acham que o Barcelona tem que se preocupar na equipe da Juventus? Os pontos mais perigosos que podem levar de repente o Barcelona a uma derrota inesperada. Caso o Iniesta, que é dúvida, que tá pintando aqui, que tem uma dor, pode ser que ele não jogue. Caso ele não jogue, quem seria o substituto na opinião de vocês?
E se vocês mudariam alguma coisa no jeito de jogar do time, ou sei lá, esperando uma Juventus mais fechada, vocês pensariam em de repente mudar até posições de jogadores no campo e tal, como que vocês agiriam pensando no jogo de sábado? Olhando para a cabeça do Luiz Henrique, olhando a equipe da Juventus, e olhando, a equipe provavelmente entra em campo, qual seria a preleção durante essa semana de vocês para os jogadores? Vou começar com o Arthur. O Iniesta, sem dúvidas, é um grande reforço para a equipe do Barcelona, se for mesmo confirmado no sábado que ele possa jogar. E muito simples, né? Chave no lugar do Iniesta seria uma modificação simples, e certamente ele já cansado no segundo tempo e se o jogo tivesse tranquilo, colocava o Sérgio Roberto, né, entrando às vezes no time do Barcelona. Ou recuaria um pouquinho o Messi no meio de campo e colocava o Pedro. Essa é uma das opções que o Luiz Henrique ia fazer no sábado. Se eu fosse o Luiz Henrique, faria isso. Tem também a parte de se preocupar com a equipe da Juventus. Sim, né? O ataque tem sido muito bom, tem funcionado muito bem, principalmente com o Tevez. E quem chega, né, no ataque, o Pogba, o Vidal, o Pirlo nas bolas paradas, então o Luiz Henrique vai ter que se preocupar muito com a bola parada, principalmente com os jogadores, né? São muito bons na bola aérea. Quem cobra e quem decide lá na frente, como o Chiellini. O Chiellini é muito bom na bola parada e vai cobrar, logicamente, Pirlo e Pogba. Então são esses jogadores que o Barcelona tem que se preocupar. A zaga da defesa, a zaga do Liverpool não é aquela, não é a melhor, não é a mais temida, né? Tem sofrido no jogo, tanto na Champions League, tanto no campeonato italiano, então não é a mais temida. Acredito que a defesa do Barcelona é melhor do que a da Juventus, e o ataque do Barcelona vai ter um grande trabalho, logicamente. É muito difícil de bater, porque a Juventus se defende muito bem, mas não é a melhor a zaga da Juventus. Então acho que o Barcelona tem que se preocupar com o meio para frente, né? Com o Tevez, Pogba e o Arthur Vidal, uma das safras chilenas, né, para essa Copa América, o Sanches, outros jogadores. Então, se fosse o Luiz Henrique, me preocuparia com isso. Muito medo, adiantar também a equipe do Barcelona e, né, me preocupar com esses jogadores que podem dar muito trabalho no sábado. Certo. Leonardo, se você é o Luiz Henrique hoje, qual seria a sua preparação para o jogo de sábado? Os pontos que você mais tocaria? Então, foi o que o Arthur falou, né? O que mais preocupa em jogar contra a equipe da Juventus são o bola parada, porque aérea, né? Bola aérea, bola parada, porque tem um ótimo cobrador, que no caso é o Pirlo, e tem jogadores que chegam bem na frente, como é o caso do zagueiro Chiellini, e também se preocupar com a dupla de ataque, que no caso o Tevez e o Morata, que encaixou, pelo jeito, encaixou bem na equipe da Juventus, está dando resultado e com gols bastante decisivos. Fez gol no Borussia, fez gol no Real Madrid, que no caso a eliminação do Real, né, que fez com que a final fosse entre Juventus e Real Madrid e Barcelona, porque a preocupação mesmo é do meio para frente, porque se o trio MSN quiser jogar da forma natural que joga, quem tem que se preocupar na verdade é Juventus e não Barcelona. Esse é o meu ponto de vista. Certo. Wilson, você sendo Luiz Henrique aí por uma semana, como você armaria o time para sábado? Bom, de fato a equipe do Barcelona, na minha opinião, tem que jogar como joga, né? A equipe que tem precaução, que tem qualidade, sabe jogar, sabe se comportar em campo.
sabe se impor, tem um bom meio campo e tem que saber explorar isso. Como o Arthur falou, a defesa da equipe da Juventus não é uma das melhores. No entanto, né, vale ressaltar o próprio Chiellini, ele provocou o Messi. Ele disse que se fosse na Itália, ele não fazia os gols antológicos que faz na Espanha. Provocou, né? Provocou. E disse que e justificou para com isso que lá ele atacam menos e se preocupam mais com a defesa. De fato, é isso mais que acontece, né? Ele meio que desafiou ao Neymar, ao Messi, né? Com essa declaração. Há de se destacar também, a Juventus é uma equipe que joga na raça, né? Joga com sangue nos olhos. Tem aquele espírito sul-americano, há de se ressaltar também. A gente tem que destacar isso. Tem aquele espírito sul-americano, mistura de italiano também, que italiano joga muito raçudo também. Então, na minha opinião, o Barcelona tem que jogar da maneira que joga, porque se for inventar, meu amigo, vai acabar não dando certo, né? Claro, pode prejudicar na hora do estudo e sair algo imprevisível. Tem que ser algo imprevisível também. Tem que encaixar algo que seja difícil de prever para a equipe da Juventus. Mas se inventar demais, vai acabar complicando, né? Então, eu acho que tem que ir jogar da maneira que sempre joga, até porque a importância do jogo não de fato não faz com que não de fato, como posso dizer, faz com que o Barcelona possa arriscar demais e alterar demais seu estilo de jogo. Essa que é a verdade. O Felipe, rapidinho, a última vez que alguém provocou o Messi, né? Todo mundo sabe não, o Neuer, né? Falou que ia mostrar quem manda, e apenas uma jogada o Messi destruiu um dos melhores zagueiros do mundo na atualidade, o orgulho do melhor goleiro do mundo, né? Então parece que joga bem, né? Parece que é bom jogador. Acho que vai virar bom jogador. Pois não é uma boa ideia provocar o Messi. Mas eu acho que isso é coisa de futebol mesmo, né? A gente viu muitas vezes isso. O Messi derrubou o Neuer, agora vai derrubar o Buffon, né? São aí dos dois, sem dúvida, dos 5 maiores jogadores do mundo, os dois estão no meio, né? O Buffon, que sempre foi um dos melhores goleiros do mundo, teve o azar, né? Não é com azar, mas disputou poucas vezes, por exemplo, semifinal, final da Champions League. Disputou uma vez, né? Na Juventus contra o Milan em 2013 e agora em 2015 contra o Barcelona. Então, se tivesse jogado o Real, tivesse o Barcelona mais novo, né, poderia ter jogado mais a Champions League, por exemplo, né, teria conquistado mais títulos. Mas não desmerecendo a Juventus que teve muitos problemas na década passada por manipulações de resultados, acabou indo até para a segunda divisão, conseguiu se reestruturar em 2012. Desde lá consegue ganhar os campeonatos italianos. Mas voltando, o que é coisa do futebol, sempre acontece isso, uma véspera ou uma semana antes da partida, sempre tem gente que provoca outro jogador, mas não é muito bom provocar o Lionel Messi. Certo. Só vamos relembrar que o nosso ouvinte, o tema de hoje é o Barcelona. Você que é torcedor da Juventus, que é fã do futebol italiano, você vai fazer o seguinte: amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tudo sobre a Juventus, que é da seleção azul da Itália. A gente vai fazer o debate também, vai ter apresentação no clipe, tudo sobre a Juventus, então não perca, amanhã vai estar bem legal aí. O Barcelona, ele vai tentar ele vai para sua oitava final para tentar o seu 5º título. O Barcelona, que nos anos 60, 70 e 80
era uma equipe meio que temia esse tipo de competição, não se dava muito bem. O Barcelona ele perdeu a primeira final que disputou contra o Benfica, a segunda que disputou ele perdeu para o Steaua de Bucareste, que é uma coisa... Hoje você vê isso inacreditável, né? Você vê o Steaua de Bucareste ganhar um título do Barcelona, é uma coisa imaginável. Aí na terceira tentativa ele conseguiu ganhar o primeiro campeonato, mas foi contra a Sampdoria, uma equipe nem tão grande assim na Itália, e por um placar de 1-0, foi um placar bem magro. Foi o primeiro título do Barcelona, se eu não me engano, esse jogo foi o Wembley também. Aí o Barcelona, 2 anos depois, voltou à final contra o Milan. Aquele Milan fantástico do Costa Curta, do Maldini, do Nesta, de todo mundo, 4-0 pro Milan, e o Barcelona se tornando uma equipe regional, não conseguia, até que nos anos 2000, com o Ronaldinho, o Raika, a equipe voltou a disputar finais e a partir daí atropelou. 2006 vence o Arsenal, 2009 o Manchester United, 2011 o Manchester United de novo. E aí esse ano vai tentar aí, seria em 9 anos a quarta conquista. Então seria uma coisa, a Barcelona entra realmente como grande potência europeia apenas agora nos anos 2000. Para trás era uma equipe que tinha dificuldades aí para conseguir esse o título mais importante da Europa. Temos ainda aqui alguns minutos de programa, convidando vocês a participar na rede social, no Twitter, @ Felipe Leone, a hashtag Campeões da MF. A sua participação é muito bem vista, é muito bem-vinda pra gente. Pessoal, vamos fazer aqui uma espécie de bolão, chute, palpitão, sei lá. Amanhã não precisa falar de novo, porque se forem outros comentaristas, vamos ver quem vai cravar aí, quem vai ser o mito da MF nessa semana. Eu vou começar com o meu palpite. Eu não acredito em empate, prorrogação e tempo. O Barcelona não empatou nenhum jogo nessa Champions League. Acho que apesar de ser um jogo equilibrado, um jogo complicado, eu não apontaria uma prorrogação não. Acho muito difícil. Eu vou colocar Barcelona 3, Juventus 1. O Tevez vai fazer o gol da Juventus, o Messi vai fazer 2 e o Neymar vai fazer 1. Minha opinião. Nilson. Vamos lá, né? Cara, realmente é uma baita numa saia justa, né? Prever um resultado de um jogo dessa magnitude. Mas vamos lá. Minha opinião, cara, esse jogo vai ser 2-1 Barcelona. Quem marca pra você? Bom, pra mim o Pogba faz um gol. Inclusive, pode ser que a Juventus até abra o placar. Como foi 2006 contra o Arsenal, né? E o Barcelona vira. Sim, e do Barcelona? Pois é. E embora esteja uma dúvida se ele vai ou não a campo, eu acho muito difícil o Iniesta perder um jogo dessa magnitude. Acho que o Iniesta vai fazer um gol e o Neymar vai fazer o gol do título. Você não aposta no recorde? O Messi pode se tornar o primeiro jogador da história a marcar gols em 3 decisões de Champions League, né? Nenhum jogador no mundo fez isso. O Messi marcou em 2009, marcou em 2011. Tem aí essa chance. Então pra você 2-1, Iniesta e Neymar e Pogba da Juventus. Leonardo, pode soltar o seu palpite, sua bola de cristal tá dizendo que... Placar bailarino. Barça 3, Juventus 2 com gol do Neymar no último minuto. 3-2 pro Barça com gol do Neymar no último. Quem faz o gol? Bastante improvável, né? E os outros gols, no caso da Juventus, um do Chiellini e um do Tevez e 2 do Messi. Ou seja, na sua opinião também tem recorde, né? Tem recorde do Messi. Tem recorde. Aí vai fazer mais um. Quem acertar, eu vou pedir os números da Mega Sena depois, viu? Pois é, né?
Placar de... Eu tô meio bom nesse negócio aí, né? Eu tô meio bom nesse negócio. Só contar pra vocês o caso que virou muito, né? Quando o Boca Juniors e o River Plate foram pro intervalo, o jogo tava tão ruim que eu comentei no Skype. Eu falei, nossa, esse jogo podia não ter segundo tempo, igual aquele São Paulo e time, já que ele tá tão horrível. Aí vocês lembram o que aconteceu depois, né? Então... O resto é vamos na minha. Pode falar, Arthur. Eu acreditava num 2x1 pra equipe do Barcelona, mas como o Wilson falou, né? Vamos mudar um pouquinho, então acho que vai ser 1x0, vai ser. Porque a decisão vai ser muito complicada mesmo, né? Mas aí vai ser 1x0 mesmo, vai ser chorado. Acho que o gol sai lá pros 80 minutos, acho que o gol do Messi, porque ele não costuma falhar nessas finais não, viu? Ou o Messi, ou numa escala menor, o Neymar acaba marcando, né? Seria maravilhoso um jogador brasileiro que seria a sua segunda temporada, né? Marcasse um gol na final da Champions League, seria histórico. O Neymar, né? Quebrando barreiras e sendo muito falado na imprensa. Então, isso, vale ressaltar isso. O Neymar tá dando muito orgulho pros brasileiros. Lembrando que se o Neymar marcar, né, seria o segundo ano seguido que o brasileiro faz gols na final da Champions. Ano passado o Marcelo marcou até um belo gol que matou a coisa pro Real Madrid. E aí teremos 2 anos seguidos de um brasileiro, porque se não me engano ele marcava desde 2006 o Belete. Em 2006 o Belete, ele foi só no passado o Marcelo voltou a marcar a final de Champions. Se eu não estou enganado. Aí esse ano podemos ter segundo ano seguido de um brasileiro fazendo gol no principal jogo do futebol mundial, né? Então, eu acho que seria 1x0 mesmo com o gol chorado do Messi. Ô Felipe. Sim, pode falar. Me permite a palavra. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Na opinião de vocês, qual foi o confronto do mata-mata que o Barcelona apresentou o melhor futebol? Pra mim, rapaz, eu vou ser claro e categórico, pra mim não tem a menor dúvida. Você quer falar primeiro, Arthur? Quer pensar um pouco? Bom, eu vou mandar a minha rapidinho. Não, pode mandar, Arthur, depois eu falo o que eu penso. Não, vou pensar, pode falar. Você vai pensar. Tá, eu vou falar aqui. Na minha opinião, mesmo que o placar não mostre isso, eu acho que o melhor futebol do Barcelona no mata-mata, na minha opinião, foi nas 2 partidas contra o Manchester City. E na primeira partida contra o City, que estava toda aquela repercussão que o Barça ia cair, porque estava com um problema extracampo, e nesse confronto aí que levou o time d'água pro vinho, na minha opinião. Eu volto aí no jogo contra o Bayern de Munique, né? Realmente ele tentou demais e acabou, né, que lá na reta final, enfim, conseguiu furar o bloqueio, né? Porque realmente Barcelona jogou demais aquele jogo ali e não conseguiu um placar maior porque o Neuer inventou muito gol, fechou muito gol ali, mas aquele confronto ali realmente foi uma grande partida da equipe do Barcelona. Eu posso falar que eu não acompanhei acho que todos os jogos do Barcelona na primeira fase, porque normalmente eu acompanho os do Chelsea que eram no mesmo horário. Das oitavas pra frente eu acompanhei todos. Sem dúvida nenhuma, o Barcelona colocou pra mim o título, colocou pra mim que ia ser campeão na primeira partida contra o Paris Saint-Germain, nas quartas de final. O Barcelona tinha tido dificuldades contra o mesmo Paris Saint-Germain no ano passado. Tinha tido uma enorme dificuldade contra o mesmo Paris Saint-Germain há 2 anos atrás. Era um confronto complicado de um franco atirador, que era o Paris Saint-Germain, que viesse para eles era lucro. O Barcelona aniquilou o Paris Saint-Germain em pleno Parque do Príncipe, ele não perdeu nenhum jogo na temporada. O Suárez acabou com o jogo, o Barcelona ele só fez chover. Foi 2x0, podia ter sido 7. Podia ter sido 7. O PSG não viu a cor da bola naquele jogo. No jogo de volta, quando eu pensei que o Barcelona ia dar uma segurada, não, o Barcelona também foi pra cima, também poderia ter feito bastante gols. Então, se você comparar a disparidade técnica, o Barcelona ele fez pra mim 180 minutos perfeitos com o Paris Saint-Germain. Foi um confronto que realmente mostrou a força desse time. Quanto ao Manchester City, o Barcelona não era favorito, era natural que ia ganhar. Fez um ótimo primeiro tempo na Inglaterra.
segundo tempo, mais ou menos, não foi um ótimo primeiro tempo. Contra o Bayern, contra o Bayern, como o Wilson falou que o Barcelona tem ganhado demais, eu acho que até o Barcelona fazer o primeiro gol, ele estava até equilibrado, né? Tinha tido chances do lado lá, o Stegen fez duas defesas, o Bayern é aquele equipe que estava esperando uma bola e tal, e o Messi meio que sozinho acabou com todo o jogo. O Messi pegou a bola, botou a bola no chão e acabou com o jogo. Eu acho que o Barcelona jogou bem, óbvio, nem mais 3-0 com o Bayern jogando mal, mas pela disparidade técnica, contra o Paris Saint-Germain foi o confronto sem dúvida nenhuma que mostrou a força desse time. E na Alemanha, a equipe do Barcelona deu algumas bobeiras no setor defensivo, sim. Então, o mais perfeito dos confrontos é contra o Paris Saint-Germain pra mim. É por isso que eu digo, né? É por essas e outras que o Barcelona não deve mudar sua postura em jogar na final. Justamente na final, não deve mudar sua postura de tentar, sei lá, jogar mais na defesa, porque foi jogando no ataque que o Barcelona conquistou seus melhores resultados, né? Arthur? Terceira vez que o Barcelona vai pegar um italiano na final, né? Ganhou da Sampdoria e tomou um pau do Milan, né? Ele vai desempatar isso aí, vamos ver. Pode falar, Leonardo. O Felipe, rapidinho antes de passar pro Leonardo, pra mim eu concordo com você, viu? Porque foi muito difícil encontrar um jogo que o Barcelona não jogou bem na fase do mata-mata, né? Contra o Manchester City fez um bom primeiro tempo, no segundo deu uma segurada, no jogo de volta também jogou pro gasto. Mas no caso, no caso no jogo de volta contra o City, eu acho que só não foi uma goleada histórica também por conta do Hart. O Barcelona tentava de todo jeito o gol e até ele teve o recorde, né, de maior quantidade de defesa na competição. Assim, todos os goleiros que jogaram contra o Barcelona foram acionados de uma maneira incrível. Neuer na semifinal, Sirigu talvez, eu não sei se isso é verdade, mas desses goleiros, o goleiro mais fraco que o Barcelona enfrentou foi o Sirigu, sem dúvida nenhuma, para mim um goleiro mediano. Foi que o Barcelona teve menos dificuldades. O Hart fez ótimos jogos, o Neuer não preciso nem falar, e deve ter dificuldades contra o Buffon. Então, contra o PSG talvez tenha tudo dado certo por ter enfrentado um goleiro mais fraco. Até porque a gente chega nas quartas de finais com o Barcelona, né, o Barça um pouquinho enrolado no Campeonato Espanhol, disputando contra a equipe do Real Madrid, o Paris Saint-Germain já dando pinta que ia ser campeão francês. E aí o Barcelona foi muito bem lá, desde o começo do jogo, não deixou o Paris Saint-Germain jogar, teve uma disparidade ofensiva muito boa, e o Suárez, como você disse, acabou com o jogo, né? O Paris Saint-Germain não passou nem perto da equipe do Barcelona, e ali deu pra ver que o Barcelona ia chegar na final, né? Ia chegar na final, e deu pra ver que o Barcelona ia ser um dos francos favoritos a ganhar esse título, a ser exaltado essa equipe quando venceu por 3-0 a equipe do Barcelona, deu a equipe do Bayern de Munique, e venceu, e quase venceu na Allianz Arena, né? Perdeu porque o Barcelona segurou e também o Suárez ali, trocar o Suárez pelo Pedro, teve uma perda, né, da qualidade técnica ofensiva. Então deu pra ver ali que o melhor jogo mesmo foi contra o Paris Saint-Germain na França, né? E aí eu acho que o Barcelona ali mostrou que ia chegar muito longe nessa competição. Pessoal, antes de encerrar o programa, temos aqui ainda mais uns 3 minutos de programa. Então, obviamente a gente não vai ficar aqui uma hora discutindo sem ter uma polêmicazinha, sem ter aquela famosa troca de farpas entre dirigentes. Os dirigentes do Barcelona criticaram demais a Conmebol. Por quê? A final da UEFA Champions League é nesse sábado, dia 6. Não, minto, foi a Conmebol que criticou a UEFA, ao contrário. Agora no dia 6. E a Copa América, sendo que os 3 jogadores principais do Barcelona são sul-americanos. Suárez não vai jogar, mas são sul-americanos. Você contar, tem o Mascherano, tem outros jogadores também nesse bolo de que vão disputar a Copa América. Tem o Bravo, o goleiro. E a Conmebol criticou demais essa escolha dessa data para a final da Champions League. Ou seja, as seleções que têm jogadores no Barcelona e na Juventus vão ter uma semana apenas para
para poder preparar o seu jogador para a Copa América. Vocês acham aí quem errou nesse caso? Quem errou? A Conmebol errou por ter marcado a Copa América tão junto, ou a Conmebol fez, a UEFA fez isso de pirraça? O que vocês acham aí? Olha, na verdade, até se não me engano, se eu estiver errado, a UEFA marca com muita antecedência a final da Champions League. Jogado no fim da temporada, no começo da temporada. Então, começou a Champions League, foi jogada da final. Pois é, exatamente. Então, o que tá errado? E outra, a FIFA critica veementemente a equipe, a Conmebol, pelo fato de colocar uma Copa América um ano após a Copa do Mundo. Eu particularmente também acho errado. Acho que poderia ser colocado mais tardiamente. Não dá A Copa América podia começar uma semana depois, né? Acho que não teria nenhum problema com relação a isso, né? Pois é, exatamente. E você, Leonardo? Eles não colocam. Rapidinho, pode falar. Leonardo. Sim. Pode falar. Eles não colocam, por exemplo, em 2017 a Copa América por causa da Copa das Confederações, né? E aí 2018... O problema não é o ano, pessoal, é que todo ano tem Champions League. Então todo ano vai conflitar isso. Isso não tem como fugir. O problema é que uma semana apenas, para o jogador viajar, apresentar sua seleção, treinar e disputar uma competição importante como a Copa América. É muito pouco, né? Então, isso foi um detalhe, mas a Conmebol errou muito, né, em colocar essa data. Eu até perguntei, né, para amigos se o Barcelona ia perder pelo menos o Messi de Neymar, e aí disseram que não, que aí eles vão se apresentar nas suas respectivas seleções 2 dias depois. Mas eu achei muito errado. Acho que o prazo, o prazo perfeito seria uma semana e meia depois da final da Champions League, né, para o jogador se recuperar um pouquinho, pelo menos 2 dias, e aí já se apresentar na sua seleção. Como foi na Copa do Mundo, né, do ano passado, o Marcelo se apresentou depois de uns 3, 4 dias do elenco todo, né, e outros jogadores também. Então, eu acho que uma semana e meia, chegando quase a 2 semanas, né, para o início da Copa. Só lembrar que realmente é horrível. Você prejudica uma competição. Muito a Conmebol quer rivalizar a Libertadores com a Champions League. Pra mim tá quilômetros na frente. Nunca vai chegar perto, mas tem. Agora, se a Conmebol ela quer fazer uma competição para rivalizar com a Eurocopa, tendo em vista que ano que vem vai ter um modelo de competição muito, muito legal, que deve se prevalecer com 16 equipes, com as grupos da América do Norte participando efetivamente. Esse modelo que vai acontecer no ano que vem é muito legal, tomara que isso se desenvolva e vire mesmo. É horrível, você estraga a sua competição. Acho que uma conversa, um bom senso entre as duas federações resolveria isso. Porque vamos supor, o Neymar vai e ele dá uma torção no joelho, um torce de tornozelo, vamos supor que é uma conclusão leve, não é nada grave, mas que torceu o tornozelo e deu aquela inchada. Mesmo assim ele continuou em campo na Champions League, foi até o final, mas saiu com o tornozelo inchado. Pô, o cara tá fora da Copa América, não tem tempo de recuperação, acabou. Como que o Neymar vai viajar pro Brasil, vai chegar na quarta-feira no Brasil, na terça-feira, vai fazer fisioterapia, vai treinar com a equipe? Não dá. Isso acaba assim, prejudica a própria competição. Acho que é falta de bom senso total entre as duas maiores federações do mundo. Uma falta de bom senso, né? E ganha quem se antecipa, né? Que no caso, a UEFA. Com certeza. Então tomara mesmo que no ano de 2016 temos um modelo que vá se permear aí para sempre. Vamos encerrar então. Esse foi o especial debate MF da equipe do Barcelona. Amanhã às 8 da noite, especial da Juventus. Vamos discutir o time italiano, as técnicas, o que a Juventus pode fazer para surpreender o Barcelona. Vai estar bem legal. Não percam de maneira alguma. Você já pode estar participando das redes sociais desde agora, já mandando perguntas, que a gente vai colocar a participação de vocês. Gostaria de agradecer a participação dos meus amigos do Arthur, do Leonardo e do Nilson. Eu vou pedir o destaque final dos três e vamos até amanhã com o especial da Juventus. Boa noite aí, Nilson. Boa noite, valeu Felipe, valeu Leonardo, valeu Arthur.
Obrigado a toda a galera que ficou acompanhando aí na audiência desse programa. Convidar todo mundo a ficar ligado no especial da Juventus amanhã. Vai ser bem nesse estilo também, com os destaques aí da Juventus. E é isso aí, vamos aguardar. Promete de uma grande final, de um favorito contra uma surpresa. De fato, é isso que a Juventus na competição, uma surpresa, e a tradição do futebol italiano de volta. De fato vai ser bem bacana. Leonardo? Bom, então, agradecer ao web ouvinte e agradecer a vocês também, o Arthur, Felipe, Nilson, e também ficar ligado na programação da MF, não só amanhã, como todo o resto da semana até o dia da partida. E como o Nilson falou, né? É uma, digamos que uma zebra contra o todo poderoso Barcelona. Zebra eu acho que é pesado, né? Mas surpresa. Pois é como se fosse, podemos dizer que a gente está começando a ficar acostumado, porque em 2014 a gente teve o Atlético de Madrid, em 2013 a gente teve o Borussia Dortmund, pode ser até que o Chelsea em 2012 ser campeão foi uma surpresa, mas é isso. Então tá, valeu. Certo. Seu destaque final aí, Arthur? Agradecer também a todo mundo, né? Nilson, você, Leonardo, o ouvinte também. Digamos que é uma das melhores semanas, né? Uma semana de ansiedade, uma semana de incertezas também, logicamente, e de muita torcida. Vamos ver quem desempenhará o melhor papel lá em Berlim. A nossa equipe, certeza que vai tirar isso de letra, mas vamos ver quem conseguir chegar ao topo, se é a equipe do Barcelona ou se é a equipe da Juventus. Sabemos que vai ser uma grande partida, basta ver quem estará melhor preparado. Apenas isso. Uma boa noite. Então, boa noite, ouvinte. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Vocês perderam aí um tempinho para estar ouvindo a gente. Muito obrigado. Não percam amanhã o especial Juventus. Não percam sexta-feira o especial da final. Aí a gente vai discutir mesmo tática de cada uma das equipes, o que vai acontecer. E no sábado, a mega cobertura da rádio. Você pode conferir a nossa página no Facebook, a Rádio MF, e ter todos os detalhes de como vai funcionar a nossa cobertura. No sábado é o seguinte, você vai ligar a sua televisão, no canal de sua preferência para assistir o jogo, e no seu celular ou no seu computador você vai ligar com a gente. Você vai ter, além das informações do que está acontecendo em campo, a análise do melhor time de comentaristas da Web Rádio. Fiquem com Deus, até a próxima. Me sigam aí no @Felipe no Twitter, curtam a página no Facebook, curtam o nosso Twitter lá, e tenham uma ótima noite e uma ótima semana antecedendo aí a Champions League. Tchau.